Alô você, fala galera, recebi um texto do coronel da PM Cajueiro, que é meu amigo do estado do Rio de Janeiro, que inclusive vai sair candidato a deputado federal lá, é um cara muito, sabe, um cara muito respeitado, é um cara que a gente tem que dar apoio, e eu vou estar dando apoio pra ele lá no Rio de Janeiro, em todos os momentos que ele precisar da vida dele. Ele me mandou um vídeo sobre o que aconteceu na Vila Cruzeiro, né? Sai na Globo lá. Olha só, a chacina da Vila Cruzeiro, como se os policiais tivessem ido lá e tivessem executado todo mundo. O massacre da Vila Cruzeiro, como se os policiais no Brasil fossem os bandidos e os bandidos fossem os heróis. Mas eu me resigno ao meu papel aqui hoje de dar palco ao Coronel Cajueiro, mas sobre a minha voz e sobre o texto integral que eu recebi hoje no meu WhatsApp de um cara íntegro, moral e que a gente precisa sim desse cara representando a gente. Então vamos ao texto? Olha, segura na cadeira, aperta seu cinto que agora você vai lamentar voo sobre uma perspectiva histórica, uma perspectiva inteligente para poder argumentar sobre as operações no estado do Rio de Janeiro. Não sai do vídeo, beleza? Compartilha, deixa seu like e deixa seu comentário aqui que eu quero ouvir o seu comentário. Vamos lá. Texto do Coronel Cajueiro que eu recebi no dia 25, hoje. Olha só, um dos melhores textos que eu já vi na minha vida. O narconegócio no Rio de Janeiro, o sofisma de Sherwood e a DPF 635 e a Vila Cruzeiro. Um fuzil de assalto, arma de guerra concebida pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, através do Sten, esse nome em alemão aqui me pegou, 44, custa para o narconegócio entre 60 mil e 90 mil reais. E uma pistola entre 6 e 10 mil reais. O estado do Rio de Janeiro tem 1.332 favelas, de acordo com o censo do IBGE de 2010. Considere que menos da metade dessas áreas de narcotráfico e seu braço armado. Então a gente vai considerar metade das 1.332 favelas. A narcoguerrilha, digamos, 500 comunidades, ele considerou até menos da metade, se cada uma tiver 10 fuzis, que são mais, tá? Chegamos ao número de 5 mil fuzis. E se para cada fuzil a gente tem 4 pistolas, temos 20 mil pistolas, considerando os valores médios para o fuzil, 75 mil, e médio para a pistola, 8 mil, temos um gasto na ordem de 375 milhões em fuzis e 160 milhões em pistolas, totalizando 535 milhões de reais, mais de meio bilhão de reais em armas, isso estimado muito para baixo. A gente podia colocar aqui um bi redondo em armas na mão do narcotraficante do Rio de Janeiro. E não contabilizamos os milhões de cartuchos de munição nesse arsenal. Aí vai para 1,5 bi se a gente não pré-estimar esse negócio. Aí, ressalva. Vasco da Gama nas Índias, ok? Lembremos da lendária expedição de Vasco da Gama nas Índias. A gente vai falar de lucro agora histórico, tá? No final do século XV, na qual negociaram com o Samorim de Calicut, e acredite-se, essa viagem rendeu a Portugal um lucro de 6.000% referente à história em rendimentos. Cara, 6.000% é algo impensável. Agora pensa, os produtores primários sul-americanos vendem o quilo da cocaína por 1, 2 ou 3 dólares. No mercado, esse é o cara que está lá no meio do mato, está espremendo a folha de coca. No mercado consumidor norte-americano, o quilo de cocaína no varejo, com 65% de pureza, chega a custar 100 mil dólares. Aquele já foi batizado, já quadriplicou de tamanho a quantidade da droga, por isso que fica com 65% de pureza. Marcelo Lopes de Souza e Alessandro Viscral, 2017, página 308 do livro que eles trazem essas informações. Considerando esses valores, temos que o lucro do narconegócio em cada quilo de cocaína é de 99.997 dólares. Para cada 3 reais que ele compra, ele faz 100 mil dólares. 3 reais, 100 mil dólares. Rendendo os impressionantes
3.333.233% em cima do produto básico, da matéria-prima. Concatenando as informações acima, temos que o narconegócio gastou em armas R$500 bilhão e tem um lucro de 3 milhões por cento. Sendo um negócio, investe em proteção, se um negócio investe em proteção, este valor e tem tamanha rentabilidade, qual é o seu faturamento anual? E com essa capacidade econômica, quem pode ser influenciado para favorecer a atividade criminosa organizada? Basicamente, é tanto lucro que tem dinheiro para fazer o que quiser, beleza? Inclusive influenciar toda a camada da sociedade. Aí agora vem mais uma parábola, o sofisma de Sherwood. Esse é ótimo. Olha só, Robin Hood é um herói mítico inglês, um fora da lei que roubava dos ricos para dar aos pobres, que teria vivido no século XII, nos tempos do rei Ricardo Coração de Leão, e das cruzadas, das grandes cruzadas. Era um mestre no arco e flecha e vivia na floresta de Sherwood, onde era ajudado por um bando de amigos. Ele prezava a justiça, a honra, a liberdade, a igualdade entre os homens e a vida ao ar livre. E o espírito aventureiro ficou imortalizado como o príncipe dos ladrões. Algumas pessoas, na melhor das hipóteses, imaginam que a realidade dos moradores da comunidade do Rio de Janeiro é a floresta de Robin Hood, a famosa Sherwood. Mas, na verdade, o cidadão de bem, o cidadão honesto, que reside nesses locais, vive sem cidadania, pois não tem liberdade, não tem integridade física, integridade moral ou integridade mental, nem patrimônio, nem vida, que não dependam da aquiescência volúvel dos narcos guerrilheiros que dominam a favela. A verdade é que o cidadão de bem não pode nada. Quem manda lá são eles. É a lei paralela, o poder paralelo. Quem reside ou patrulhou nessas áreas, viu, conheceu ou experimentou o complexo desrespeito à violação de qualquer dignidade humana pelos soldados do narconegócio, invadindo casas, expulsando moradores, estuprando meninas e mulheres, espancando, torturando e matando quem ousar discordar de seus métodos e decisões. Essa falácia de criminoso bondoso, na melhor estilo Robin Hood, vivendo, respeitando e protegendo os moradores de seus enclaves, é o sofismo de Sherwood. Esse caldo de narconegócio de altíssima rentabilidade, digamos, né, uma rentabilidade nunca vista em nenhum lugar, é por isso que ninguém consegue combater isso direito, é a capacidade corruptora, ou seja, a capacidade que tem de alcançar os mais altos patamares da sociedade, inclusive os políticos, dotado dos mais bélicos e abundantes aliados ao sofismo de Sherwood e a bandidolatria, formam um exército de narco-guerrilheiros que mantém a região metropolitana do Rio de Janeiro em estado de guerra. Sabe onde vocês veem muito isso aqui? Quando o cara armado tentando assaltar alguém morre e sai no jornal assim, lá no Estadão ou na Folha, ou nesses jornais reconhecidamente de esquerda, sai assim, vítima de polícia morre baleado. Não, cara, devia colocar criminoso em auto de resistência de policial é morto em ação legítima do Estado. É assim que devia colocar, mas eles não colocam, né? Então vamos lá. A ADPF 635 e a operação na Vila do Cruzeiro. A ADPF 635, ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi impetrada no STF, na prática cria zonas geográficas que coincidem com os enclaves do narconegócio, onde a atuação das polícias é dificultada, deixando as pessoas que moram nelas ainda mais à mercê do crime e arbitrando absolutas e sem controle as narcoguerrilhas. Deixe uma parte de seu organismo sem que essas defesas biológicas possam atuar livremente e veja o que acontece. Basicamente assim, a ADPF 635, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, proibiu que a polícia atuasse nas áreas de maior criminalidade, maior narcotráfico, isso pelo STF,
Foi a decisão sem uma pré-autorização. Cara, quando você faz isso, os bandidos ficam soltos lá dentro. Os bandidos ficam fazendo barricadas. A polícia esses dias derrubou, não trincheiras, tá? Derrubou muros que tinha um furo no meio. O muro não era muro de concreto, então você podia dar tiro de 762 que não passava. E eles tinham uma entrada ali que eles faziam a resposta aos policiais. Existia também túneis laterais onde eles botavam as tampas e tiravam as tampas à noite, que é para o blindado não passar. Isso tudo só foi feito porque a polícia não podia entrar, tá? Mas eu não quero interromper o pensamento do Coronel Cajueiro aqui. Retomando. As operações, como a de ontem, na Vila do Cruzeiro, eram para, dentro da normalidade social, ter apenas criminosos presos, que é o que acontece. Crime e a polícia vai lá agir. Ou fugindo, sem confrontar as polícias com arma de guerra. As torres de marfim e as bolhas assépticas dos ambientes acadêmicos e judiciários, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que as pessoas não estão lá, não conhecem a realidade da favela. A galera não conhece a realidade da Vila do Cruzeiro, Complexo do Alemão, Baixa do Sapateiro, Salso Merengue, Favela do Tibau, do E, que ali são os complexos da Maré, a galera não conhece, Barreira do Vasco. Então são realidades que o meio acadêmico está blindado lá dentro do meio acadêmico dele. O meio judiciário, jamais eles vão descer e vão conhecer o meio real aonde a coisa se porta, ou vai conhecer realmente como o cidadão está sofrendo lá dentro. Por vezes estão tão distantes da realidade, que é o que acontece, que entregam a vida, a liberdade, a dignidade e a da propriedade do cidadão à barbárie. Alguém que lê esse artigo gostaria que as polícias fossem dificultadas de patrulhar ou operar nas ruas onde você mora? Essa é uma pergunta. Você gostaria? Eu li esse artigo para você com a voz do Evandro Guedes, sobre a autoria completa do coronel PM do Rio de Janeiro, Cajueiro, tá? Eu faço essa pergunta. Qualquer um de vocês que está vendo eu, sobre minha voz, ler o artigo do Coronel Cajueiro, gostaria que as polícias fossem dificultadas de patrulhar nas ruas onde elas moram? O que aconteceria com a sua casa, o seu apartamento e a sua vizinhança? Respostas sinceras dissipam o véu e permitem ver a realidade. Texto magnífico de um cara que vai sair a candidato com o meu apoio no estado do Rio de Janeiro e tem todo o meu apoio porque eu conheço pessoalmente o Coronel Cajueiro. E esse tipo de homem é um homem que vai fazer diferença na vida da gente. Essa pergunta final que eu fiz para vocês, se você que leu esse artigo sobre a minha voz, ouviu esse artigo, se você gostaria que as polícias fossem dificultadas de patrulhar onde você mora. E o que aconteceria na sua casa, apartamento, sua vizinhança, se a polícia saísse de lá? Eu quero resposta sincera aqui nos comentários, para que o véu, para que os véus se dissipem e a verdade e a realidade seja dita. A verdade dói, mas ela dói só na hora. A mentira vai consumir você pelo resto da vida. Texto: Coronel, policial militar, Cajueiro, Rio de Janeiro. Alô você,